Irmãos, nós estamos nesse mês de fevereiro celebrando os 91 anos da nossa querida igreja. Amanhã, dia 24, a igreja completa 91 anos, porque foi no dia 24 de fevereiro de 1934 que esta igreja foi organizada. E as nossas irmãs do Ministério de Decoração colocaram essas letras também, além daquele arranjo tão bonito de flores que nós vimos no domingo passado. Fizeram essas letras, colocaram o Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E é sobre este salmo que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Nós estamos na série Para um Feliz Ano Novo. E nós temos desde o início desse ano feito exposições no livro dos Salmos, falando sobre esse tema, para um feliz ano novo. O que é necessário para um feliz ano novo? O que é necessário para uma vida, para ter uma vida feliz? Hoje nós vamos olhar para este maravilhoso salmo, da maravilhosa palavra do Senhor, Salmo 126. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra do Senhor. Diz-nos assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Até aqui a palavra do Senhor, e como já foi pedido em oração, que o Senhor fale ao nosso coração através da pregação da sua palavra. Queridos, eu não vou perguntar quantos aqui estão felizes, mas a pergunta é possível uma felicidade para hoje e para amanhã também? Porque vejam, em geral, a felicidade para muitos é algo bastante pontual. Eu estou feliz porque estou com saúde. Eu estou feliz porque consegui tal coisa. Eu estou feliz por causa disso ou daquilo. Mas e amanhã? Amanhã eu não sei. Há pouco eu conversava com a Cris, lembrando da pequena Gabi. A Gabi é uma das muitas crianças lá da igreja de Jundiaí que faz o nosso coração doer de saudade. O que conforta é que ter os irmãos aqui e as crianças aqui também. Mas a gente falava sobre a Gabi, lembrando a Gabi deve ter uns 4 anos de idade. E lembrando de um episódio em que eu perguntei para ela: Gabi, tudo bem? Ela respondeu assim: hoje eu estou feliz, amanhã não. Eu não sei por que ela falou isso. Hoje eu estou feliz, amanhã não. Eu não sei o que ela tinha em mente, por que amanhã não estaria. Mas por vezes nós somos assim. Hoje eu estou feliz, amanhã não. Ou hoje eu estou feliz, amanhã eu não sei. Porque amanhã eu não sei se eu vou estar bem. Amanhã eu não sei se eu vou estar com saúde. Amanhã eu não sei se eu vou estar empregado. Amanhã eu não sei se as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. E daí para nós a ideia de felicidade é algo circunstancial, é algo ligado ao que acontece, algo ligado ao dia de hoje. E amanhã é preciso ver se estaremos felizes. Mas irmãos, de acordo com as Escrituras, o povo de Deus pode e deve ser um povo feliz hoje e amanhã. Um povo feliz com a certeza de que hoje pode ter verdadeira alegria no Senhor, e amanhã, por causa do Senhor, não importando as circunstâncias, poderá ter a verdadeira alegria no Senhor, independente das circunstâncias. E no salmo que nós lemos, o salmo de número 126, nós vamos aprender sobre a felicidade duradoura do povo de Deus, a felicidade constante do povo de Deus, a felicidade para hoje e para amanhã e para o resto da nossa vida, porque é uma felicidade no Senhor. E nós vamos aprender isso em 3 partes. E a primeira delas é que a felicidade constante do povo do Senhor, ela passa pela gratidão, pelo que Deus já fez por nós. A felicidade constante do povo do Senhor passa pela gratidão verdadeira, por causa do que o Senhor fez por nós. Olhe comigo novamente o início do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Queridos, este salmo, não sabemos bem quem escreveu, não sabemos se foi Davi, não temos ideia de quem é o autor humano desse salmo. Sabemos que o autor divino é o Senhor, quem inspirou o salmista, mas não sabemos quem foi o salmista aqui. Mas fato é, se vocês observarem, provavelmente na Bíblia de vocês deve estar escrito em itálico cântico de peregrinação ou cântico de romagem. É um dos salmos que o povo do Senhor cantava durante a peregrinação. Ao irem a Jerusalém, eles iam cantando salmos de peregrinação, que é um grupo de salmos dentro do saltério, e o Salmo 126 é um destes salmos, é um daqueles que está inserido nesse grupo dos cânticos de peregrinação. É um cântico que foi escrito, certamente ou muito provavelmente, numa ocasião pós-exílio, porque percebam, o salmista fala de restauração, fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E os irmãos devem estar lembrados que o povo do Senhor, que passou um tempo no reino dividido, após a morte de Salomão, através do seu filho Roboão, o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, 10 tribos no reino do norte, cuja capital era Samaria, 2 tribos, Judá e Benjamim, no reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E os irmãos que já estudaram sobre a história de Israel, devem estar lembrados que neste período de reino dividido, depois de Israel passar a sua era de ouro nos reinados de Salomão e nos reinados de Davi, do seu filho Salomão, que o povo experimentou muitas derrotas por causa do próprio pecado, a ponto de que em 930 aproximadamente o reino se dividiu antes de Cristo, 930 antes de Cristo, e em 722 antes de Cristo o reino do norte é tomado pelos assírios e nunca mais foi restaurado. Poucos anos depois, o reino do sul também, em 586 antes de Cristo, os babilônios entraram em Jerusalém e levaram cativos para a Babilônia muitos de Jerusalém. Os que ficaram lá sofreram grande miséria, e muitos então foram levados para a Babilônia e passaram 70 anos ali, numa terra estrangeira, uma língua estrangeira, uma cultura diferente, um povo que adorava falsos deuses. Foram 70 anos de grande tristeza, foram 70 anos de grande tribulação, ao ponto de, num outro salmo, o salmista falar da tristeza ali no exílio, e que o povo daquela nação queria que eles cantassem, mas eles haviam pendurados as suas harpas, porque como eles cantariam no exílio, como eles cantariam no sofrimento, como eles cantariam longe de Jerusalém, da cidade santa. Mas então, depois de 70 anos, o mesmo Deus que usou os caldeus, os babilônios, aliás, nós vimos isso semana passada através do reverendo Aguinaldo, olhando para o livro de Abacuque, o mesmo Deus que levantou os caldeus, que levantou Nabucodonosor, que levantou a Babilônia contra o seu povo, que fez com que o seu povo fosse entregue nas mãos de Nabucodonosor, que tratou o seu povo ao longo dos 70 anos na Babilônia, foi o Deus que usou o Império Medo-Persa, e usou um homem chamado Ciro do Império Persa, para fazer com que o seu povo voltasse do exílio. Deus é maravilhoso, não é? O Deus soberano, Ele usa quem Ele quer. Ele usou os assírios, Ele usou os babilônios, depois Ele disciplinou os assírios, disciplinou os babilônios, depois Ele usou o Império Medo-Persa para trazer o seu povo de volta. E quando nós lemos os livros de Esdras, e o livro de Esdras e o livro de Neemias, nós lemos sobre isso, como Deus restaura o seu povo. Irmãos, é justamente nesse contexto do retorno do exílio, nesse contexto, quando o povo de Deus vê a mão do Senhor e Deus usando um homem, vejam que coisa interessante, Deus usa um homem ímpio, Ciro do Império Persa, um homem que não conhecia Deus, um homem que não temia Deus, mas um homem que foi instrumento nas mãos do Senhor para assinar um decreto para o retorno do povo a Jerusalém, a cidade santa. E então eles estão radiantes, eles passam a experimentar profunda alegria, e o salmista escreve: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Era um estado de espírito de tanta alegria, de tanta satisfação, que é quando você diz para o outro assim: me belisca para ver se é verdade mesmo, porque é muito bom para ser verdade, talvez seja um sonho. Eles estavam, como diz o salmista, como quem sonha, ficamos como quem sonha.
Irmãos, quando nós experimentamos o agir do Senhor, a restauração do Senhor, nós nos sentimos assim, ou deveríamos nos sentir assim. E vejam, ele continua, ele diz: então a nossa boca se encheu de riso. Era uma alegria tão profunda, tão grande, que eles não conseguiam esconder. E os demais dos outros povos que também estavam na Babilônia deveriam olhar e falar: esse sujeito parece bobo, fica sorrindo. Mas era sabido que era uma alegria verdadeira por causa do livramento do Senhor, da restauração do Senhor na vida deles. E ele diz: e a nossa língua de júbilo. Eles não podiam esconder o sorriso do rosto, eles não podiam deixar de cantar, eles não podiam deixar de louvar, eles não podiam deixar de adorar e de testemunhar dos feitos do Senhor. A ponto dele dizer: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Era um testemunho para os demais, era um testemunho para os babilônios, era um testemunho para os demais povos que estavam exilados na Babilônia. E quantos povos foram exilados no Império Babilônio? Mas Deus usa agora um homem chamado Ciro, Deus usa o Império Persa, o Império Medo-Persa, para trazer o seu povo de volta. Eles estão alegres e eles estão felizes, a ponto do salmista dizer: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Sabe, irmãos, foi oportuno colocar este versículo aqui, neste mês do aniversário da nossa igreja, porque nós podemos testemunhar isso. Grandes coisas, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É mais do que os 91 anos desta igreja. Grandes coisas fez o Senhor por você. Nós temos uma tendência, é uma tendência muito equivocada e que nos faz muito mal, que é a tendência de não nos lembrarmos dos feitos do Senhor. Nós temos uma tendência, isso é fruto de um coração ingrato, de pensar naquilo que nós não temos, de pensar naquilo que não aconteceu, de pensar naquilo que nós queremos que aconteça. E com isso vamos enchendo o nosso coração de ingratidão, de insatisfação. E não cantamos e não nos lembramos dos feitos do Senhor. E não experimentamos a verdadeira felicidade. Mas percebam, queridos, o povo de Deus tem motivos para se alegrar. E vejam, nós temos mais motivos ainda do que este salmista. Nós temos mais motivos ainda do que o povo de Deus daqueles dias. Porque eles estão celebrando uma grande restauração, é verdade. Eles estão celebrando o livramento da Babilônia. Eles estão celebrando o retorno para Jerusalém. Eles estão celebrando o retorno do exílio. Mas pense, você tem um motivo maior de celebração. Nós cantamos há pouco sobre a maravilhosa graça. Nós cantamos há pouco sobre a graça do Senhor que nós temos em Cristo Jesus, que fez com que Ele nos libertasse do império das trevas e nos transportasse para o reino do Filho do seu amor, que fez com que pessoas como nós, condenadas à morte eterna, fôssemos agora declarados justos, justificados através de Cristo. Gente que não merecia, nossa irmã Val falava sobre isso agora, a graça de Deus que é o favor imerecido, mas que nos alcançou. Então muito mais do que a libertação de um exílio político, militar, nós somos libertos da morte eterna, não da Babilônia, mas da morte eterna, de Satanás e da condenação eterna. Isso deveria nos levar, dia após dia, à semelhança do salmista, dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, povo do Senhor. Nós estávamos mortos, mas fomos revividos. Nós estávamos perdidos, mas fomos achados. O Senhor nos alcançou através da sua maravilhosa graça. Então, queridos, é possível sim uma vida de verdadeira felicidade hoje, através de um coração grato, através de um coração que se lembra dos feitos do Senhor, que é capaz de contar as bênçãos do Senhor, que é capaz de meditar, de recordar das muitas bênçãos do Senhor. E a maior de todas, o amor do Senhor por nós, através de Cristo, que nos liberta da morte eterna e nos faz nos aproximar dEle. E agora nós temos paz com Ele, nós temos comunhão com Ele. E a minha pergunta é: você tem se alegrado? Você tem trazido isso à sua memória? Você tem dia após dia se alegrado com essas verdades da salvação em Cristo Jesus? Irmãos queridos, nós precisamos ser gratos. A felicidade duradoura, ela passa por um coração grato. A gratidão é a manifestação externa de um coração contente no Senhor. A gratidão é a manifestação externa de um coração contente no Senhor. Mas a pergunta que precisamos responder é:
O nosso coração está contente no Senhor? Nós temos satisfação no Senhor? Satisfação por causa daquilo que Ele fez e o que Ele está fazendo? Satisfação no próprio Deus? Nós vimos no domingo retrasado, se não me falha a memória, o Salmo 16, Davi dizendo: na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Um coração grato, um coração satisfeito no Senhor. Uma vida, queridos, de gratidão só é possível quando há contentamento no coração. Eu preciso frisar isso, e a minha pergunta é se há contentamento no seu coração. O problema é que, como eu disse, um coração ingrato nos leva a pensar naquilo que nós ainda não temos. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Um coração grato nos leva a pensar naquilo que Deus já nos deu. O Senhor já me deu tudo através de Cristo. Nós cantamos há alguns domingos atrás um cântico do Ademar de Campos. E eu me lembro, eu estava lá na igreja, lá na Comunidade da Graça, quando ele lançou o CD, um cântico que diz assim: eu sou grato por tudo que tenho. Estão lembrados? E é isso, nós devemos ser gratos por tudo que nós já temos, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu através de Cristo Jesus. E muito mais do que bens materiais, o amor dele, a salvação em Cristo, a paz que excede todo entendimento. Então, um coração grato leva-nos a pensar naquilo que já temos. Um coração ingrato nos leva a pensar naquilo que não temos. Um coração ingrato leva-nos a pensar no que pode acontecer. Mas e se eu ficar doente? Se eu perder o emprego? E se isso e aquilo? Mas um coração grato nos leva a pensar no que Deus já fez e no que Deus fará. A pergunta que continua é: você tem um coração grato ou um coração ingrato? Porque a felicidade constante, a felicidade que é para hoje e para amanhã, passa por um coração grato. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres hoje, por causa dos feitos do Senhor. Agora pense que um coração ingrato não vai levar ao louvor, à gratidão, ao testemunho, vai levar à murmuração. A murmuração é um problema da cobiça do coração. A murmuração não enxerga o cuidado do Senhor, aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus tem feito hoje. A murmuração é contra Deus, porque sempre que você reclama, você está reclamando de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então não importa do que você esteja reclamando, no final das contas a sua reclamação é contra Deus. E a Bíblia diz que a murmuração é pecado de rebelião contra Deus. A murmuração produz desunião no nosso meio. A murmuração afeta o nosso testemunho. Por isso nós precisamos, ao lembrar aqui das palavras do salmista, ao lembrar do que está escrito ali: grandes coisas fez o Senhor por nós, nós devemos nos alegrar. Por isso estamos alegres. E essa é uma alegria para o hoje, independente das circunstâncias. É uma alegria por causa do que Deus já fez, mas é uma alegria por causa do que Deus ainda tem feito, porque Ele continua cuidando de nós, Ele continua nos abençoando. Um estilo de vida, quando nós pensamos sobre o que é gratidão, é um estilo de vida marcado por um reconhecimento privado e público, com testemunho falado e vivido da obra de Jesus Cristo na criação e na redenção. Então, quando você entende o que o Senhor fez e o que o Senhor tem feito, você pode ter um coração grato, experimentar alegria e dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora não pense que se você tiver um coração ingrato, só pensando naquilo que você não tem, só pensando naquilo que pode acontecer de mal, você vai experimentar essa alegria. Você não experimentará essa alegria. Eu preciso dizer isso para você. Você só experimentará a duradoura alegria tendo um coração grato, focado naquilo que o Senhor já fez pela sua vida e o que o Senhor tem feito. E o Senhor nos tem abençoado grandemente através de Cristo. Não é algo que Deus ainda vai fazer, é o que Ele já fez. Porque na cruz Jesus já pagou todo o preço, e ao vencer a morte Ele já nos garantiu a ressurreição. Então Deus não precisa fazer, nós não precisamos que Deus faça mais nada, Ele já fez tudo em Cristo para a sua vida. A questão é se você tem entendido isso e se você tem tido um coração grato. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui neste Salmo 126, é que a felicidade contínua, duradoura do povo de Deus, ela se faz presente através de uma vida de gratidão por aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus por nós.
Você é contente e grato? Você vive a plenitude da gratidão? Sim ou não? Você irá responder essas perguntas baseado nas coisas que você faz, o que você deixa de fazer. As suas atitudes vão demonstrar a sua gratidão. Mas, queridos irmãos, em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos nesse salmo é que a felicidade constante, a felicidade duradoura do povo de Deus, ela está ligada não somente a uma gratidão por causa do que o Senhor fez, mas ela está ligada também a uma vida que, diante das dificuldades, dos problemas, dos desafios, um coração que busca ao Senhor. Olhe comigo na continuação do salmo, verso número 4. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Vamos ler juntos este versículo? Leiamos: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Vejam que curioso, irmãos, o salmista começa o salmo dando graças ao Senhor, testemunhando da alegria por causa da restauração. Ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele começa o salmo dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião. E a palavra Sião aqui se refere a Jerusalém, porque em Jerusalém havia o Monte Sião, ao Monte Sião, e Sião ficou uma palavra para designar Jerusalém, para designar o lugar onde o povo de Deus adorava e se reunia para adorar. Então o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, do povo de Jerusalém, ficamos como quem sonha. O salmista, ele agradece a Deus, ele testemunha pela restauração, mas agora no verso 4 nós vemos ele clamando a Deus: restaura a nossa sorte. Por que isso, irmãos? Já haviam sido restaurados ou não? Bem, o que acontece é que de fato eles experimentaram a restauração do Senhor. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Neemias, nós lemos que Jerusalém havia sido assolada. Enquanto o povo esteve ao longo dos 70 anos na Babilônia, Jerusalém e os que ficaram em Jerusalém experimentaram grande miséria. A ponto de que quando Neemias, que era copeiro lá do rei Ataxerxes, lá em Suzã, lá na Pérsia, quando ele fica sabendo da situação de Jerusalém, da miséria, dos muros derribados, da cidade queimada, do templo destruído, quando ele fica sabendo disso, ele chora profundamente. Ou seja, havia agora uma necessidade de restauração da cidade. Deus havia restaurado o seu povo, Deus havia usado a vida de Ciro, o rei persa, para o povo voltar, sair do exílio, mas o povo precisava de mais uma restauração. A restauração da cidade, a restauração da própria vida com Deus. Daí o salmista agora dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós precisamos ainda de restauração. Nós já fomos restaurados, mas ainda há necessidade de restauração. E ele acrescenta, ele diz: como as torrentes no Neguebe. E aqui é necessário um pouco de conhecimento da geografia de Israel para entender o que ele está falando. E eu nunca estive em Israel, mas eu já assisti a alguns documentários sobre isso. Negueb, ou Negev, deserto do Negev, é uma região árida. Alguns classificam como o deserto mais árido, mais seco de Israel. Mas lá no Negev há um acontecimento de tempos em tempos muito interessante. E um acontecimento de fato extraordinário. Porque aquele lugar árido, aquele lugar seco, aquele lugar sem vida, de tempos em tempos experimenta a seguinte situação: há um monte ao norte, o Monte Hermon, que durante um tempo fica com o seu cume congelado, mas numa determinada época do ano, o calor faz com que aquela geleira do topo do Monte Hermon, do cume do Monte Hermon, derreta, e aquela água começa a descer pelo Monte Hermon e vai descendo pelas valas e passa pelo deserto no Negueb. E faz algo interessante: por onde a água passa, começa a irrigar, e onde não havia vida, onde não havia nada, começa a brotar, começa a florescer, começa a haver vida. E aquilo é um acontecimento extraordinário. E então o salmista, pensando nesse acontecimento, ele ora e ele diz: Senhor, assim como acontece no Negueb, assim como de tempos em tempos o Senhor manda água, e assim como o Senhor faz brotar ali daquele deserto vida, que o Senhor restaure a nossa sorte, que o Senhor restaure a nossa vida. Percebam, irmãos queridos, a segunda lição que nós aprendemos é que para ter uma felicidade duradoura e contínua, nós não precisamos
que Deus mude todas as circunstâncias e faça com que a nossa vida seja perfeita, porque aqui não vai acontecer isso. Jesus disse: no mundo passais aflições, mas Ele acrescenta: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, como podemos experimentar felicidade num mundo caído, num mundo quebrado, num mundo onde nós vamos envelhecendo, onde nós vamos experimentando tantas dores, onde nós enfrentamos problemas, por vezes pessoas difíceis, por vezes enfrentamos problemas de saúde, problemas materiais? Bem, é possível quando o nosso coração confiado no Senhor é capaz de lançar toda a nossa ansiedade no Senhor. Pedro chega a escrever isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro escreve isso, falando aos jovens, mas que serve para todos nós. Irmãos queridos, é possível uma vida sem ansiedade, uma vida sem temor, mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, quando nós fazemos como o salmista fez. Diante da necessidade de restauração, o salmista não passa a lamentar, não passa a murmurar, não passa a buscar apenas auxílio nele mesmo ou nos outros. Ele busca auxílio no Senhor, ele clama ao Senhor, ele diz: restaura, Senhor. E percebam, ele clama ao Deus da aliança. A palavra Senhor aí na sua Bíblia deve estar toda em letra maiúscula, ou seja, é o nome de Deus, é o nome pactual, Yahvé. Restaura, Senhor, o Deus da aliança, o Deus que separou um povo para si, um Deus que guiou esse povo, que protegeu esse povo, que conduziu esse povo, um Deus que tem sustentado o seu povo, um Deus que permitiu o povo ir parar na Babilônia. E se você olhar no livro de Daniel, no capítulo 1, diz que foi Deus que entregou ao rei Joaquim e a todo Judá nas mãos de Nabucodonosor. Foi o Deus que não fez isso por maldade, por descuido, mas por amor ao povo, porque Deus tinha um propósito de restauração na vida do povo. Foi um Deus que levantou Ciro, um homem ímpio, para fazer com que o seu povo voltasse. Foi um Deus que tocou no coração de Ataxerxes, um outro rei ímpio persa, para fazer com que o povo pudesse voltar, para que Jerusalém fosse restaurada, através de Neemias, através do seu povo. É um Deus que dirige a história, e ao dirigir a história, Ele tem conduzido, Ele tem preservado, Ele tem guardado o seu remanescente fiel, o povo da aliança. E é a este Deus a quem o salmista clama: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Talvez seja o caso de você estar precisando clamar por isso. Eu não sei o que cada um tem passado. Eu sei de alguns. Eu sei que a luta de alguns de vocês tem sido muito grande. Eu sei que a luta de alguns de vocês tem sido uma luta, alguns de vocês já duradoura, outras uma luta muito difícil. Alguns na área da saúde, outros na área emocional, outros na área material. E o que nós precisamos fazer? Não é experimentar que Deus mude as circunstâncias para termos alegria, mas é experimentar alegria agora, lançando sobre Ele toda a nossa preocupação, confiando nele. Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a não andar ansiosos. Ele diz: peçam e pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Jesus nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia, para que não andemos ansiosos. Você não tem que orar pedindo o pão de cada dia, porque Deus não sabe que você precisa das necessidades básicas, não. Você ora porque o Deus que sabe todas as coisas quer que você não experimente ansiedade. Daí você ora e diz assim: Senhor, dá-me o que eu preciso para a minha sobrevivência, dá-me o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irmãos, Deus nos deixou o recurso da oração para não experimentarmos ansiedade, para podermos exercitar a nossa confiança nele e experimentarmos alegria mesmo em meio aos problemas. O que nós precisamos fazer? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Eu disse de manhã que nós vamos, a partir do segundo domingo de março, se Deus permitir, iniciar nos cultos da manhã a exposição da maravilhosa carta de Paulo aos Filipenses. E é em Filipenses capítulo 4 que Paulo nos ensina a não andar ansiosos, lançando sobre ele, fazendo conhecido todos os nossos pedidos através das orações e súplicas. E quando nós clamamos ao Senhor, confiando no Senhor, e quando nós colocamos diante do Senhor aquilo que aflige o nosso coração, nós podemos experimentar paz,
nós podemos experimentar felicidade. É por isso que nós aprendemos, queridos, em segundo lugar, que a felicidade duradoura do povo de Deus passa pela confiança no Senhor, clamando ao Senhor de todo o nosso coração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Se você precisa, peça isso, clame ao Senhor, porque é o Deus que faz com que o Monte Hermon, ou a geleira do Monte Hermon derreta, e o Deus que faz do deserto um manancial, tem poder para dar paz ao seu coração, tem poder para mudar as circunstâncias, é verdade, mas tem poder para que, mesmo não mudando as circunstâncias, mude o seu coração e faça de você alguém feliz e verdadeiramente alegre, independente das circunstâncias. Clame ao Senhor. Mas, queridos, em terceiro e último lugar, a felicidade verdadeira do povo do Senhor, a felicidade duradoura do povo do Senhor, não somente passa por um coração grato pelos feitos do Senhor do passado, não somente passa por um coração confiante no Senhor que nos faz clamar ao Senhor nas dificuldades, mas em terceiro lugar, passa por um coração confiante no Senhor, naquilo que Deus fará, naquilo que Deus já prometeu e que certamente Ele fará. Olhe comigo, versos de número 5 e 6. Eu vou ler o versículo de número 5, peço que os irmãos leiam o versículo 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A igreja agora. Amém. Irmãos queridos, agora o salmista, ao término do salmo, depois dele expressar a sua gratidão pelos feitos do Senhor, pela restauração, depois dele clamar ao Senhor pela restauração que faltava, ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. Percebam, o salmista fala de ação e reação. O salmista fala de ação e daquilo que o Senhor fará. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Por que, irmãos queridos, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão? Porque quem vai dar a ceifa, quem vai dar o fruto do nosso trabalho, é o Senhor. Percebam que o salmista, depois de apontar os feitos do Senhor no passado, depois de apontar a confiança no Senhor no presente, ele passa a apontar a confiança no Senhor naquilo que Deus vai fazer no futuro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele fala de algo que vai acontecer, e não algo que pode acontecer, e não algo hipotético, e não algo tópico, e não algo fruto da imaginação do salmista, totalmente algo aleatório e sem sentido. É uma confiança firmada nas promessas do Senhor. Ele fala com confiança, ele diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Irmãos, o salmista está cheio de certeza. E por que ele está cheio de certeza? Não é porque ele era um otimista inveterado, mas é porque era alguém que confiava no Deus que fez as promessas. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele prometeu não uma vida perfeita aqui, mas Ele prometeu uma vida além desta vida, e aí a vida além desta vida, uma vida perfeita. Ele não prometeu que nós vamos ouvir aqui os aplausos por causa da nossa obra, mas Ele prometeu que um dia nós receberemos o reconhecimento, não porque nós merecemos, mas pela graça do Senhor. Ele prometeu, queridos, uma vida perfeita, não aqui nesta vida, mas Ele prometeu que um dia Ele vai fazer novos céus e nova terra, e nós habitaremos com Ele para todo sempre. E Ele prometeu que ali não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá luto, não haverá lágrimas. É por isso que o salmista está tão confiante. E é por isso que eu e você podemos estar tão confiantes ou mais ainda. Porque nós sabemos das promessas do Senhor. Nós sabemos que o Deus que nos alcançou pela sua graça, o Deus que já fez tudo que nós precisávamos através de Cristo, o Deus que nos tem sustentado pelo seu amor, é o Deus que vai um dia restaurar todas as coisas. E então, finalmente com Ele, nós habitaremos. E aí já não viveremos mais num mundo quebrado. Já não mais habitaremos num corpo corruptível. Já não mais experimentaremos a presença do pecado. Porque nós teremos o nosso corpo glorificado. E nós habitaremos com Ele. Os que com lágrimas semeiam,
com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O problema, irmãos, é que nós temos uma perspectiva muito limitada e pequena para esta vida. Nós pensamos em coisas que Deus pode fazer em relação à nossa vida material ou à nossa saúde, mas são coisas pequenas e coisas que vão passar, porque por mais que você possa adquirir bens, um dia isso vai acabar. Por mais que você possa ter saúde, um dia você vai morrer. É por isso que a esperança do cristão é uma esperança além desta vida. Certa época, lá na igreja de Corinto, começaram a ensinar uma heresia. Começaram a falar o seguinte: não haverá ressurreição, não. Quando nós morrermos, acabou. Certamente influenciados pela filosofia grega, né, que dizia que a matéria é má. E se a matéria é má e o espírito é bom, não faz sentido ressurreição do corpo. Mas isso é uma heresia, porque a Bíblia ensina que o Senhor vai nos ressuscitar. E quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, ele escreveu na sua carta aos Coríntios, ele escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 15, falou assim: vocês têm ensinado que não haverá ressurreição. Ah, é mesmo? Bem, se não haverá ressurreição no último dia, então Cristo não ressuscitou. Porque se não haverá ressurreição no último dia, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Quem morreu acabou. Não há esperança para nós. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Nós estamos perdendo o nosso tempo. E ele vai além, ele diz no verso 19, lá de 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. E sim, queridos irmãos, se a nossa esperança em Cristo for apenas para a nossa vida aqui, se for uma esperança apenas para a saúde passageira, para bens materiais, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas é maravilhoso que quando chega no verso 20, Paulo diz assim: Cristo ressuscitou. Mas de fato Cristo ressuscitou. Então, porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter a bendita e certa esperança de que nós seremos ressuscitados no último dia. Porque Cristo ressuscitou, a nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã. Aqueles nossos amados que morreram em Cristo não pereceram, porque eles serão ressuscitados. E nós, quando nós experimentarmos a morte, será apenas um período, porque nós já estaremos com o Senhor. E quando o Senhor voltar, nós voltaremos com Ele. E aí, nós vamos ter um encontro com o nosso próprio corpo ressurreto. E aí nós habitaremos com o Senhor. Se a nossa esperança em Cristo for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas sabe, irmãos, a nossa esperança, eu espero que a sua esperança em Cristo seja uma esperança além desta vida. Porque se a sua esperança em Cristo for além desta vida, você pode ser o mais feliz de todos os homens. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Irmãos queridos, Deus não nos prometeu uma vida perfeita. Por vezes vai ser uma luta difícil. Por vezes a nossa semeadura vai ser acompanhada por lágrimas, vai ser regada de lágrimas, como cita o salmista. Mas a nossa esperança em Cristo, além dessa vida, nos faz pensar que, ainda que andando e chorando enquanto semeamos, um dia nós voltaremos com júbilo, trazendo os nossos feixes. E eu quero terminar esta mensagem pedindo que você abra a sua Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 21. Abra a sua Bíblia no penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21. E eu vou ler a partir do verso 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, a nova Sião, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Talvez você esteja aqui, você ainda não tenha bebido dessa fonte, mas você deve hoje pedir: restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes no Neguebe. Talvez você esteja aqui e você já tenha bebido dessa fonte, você já seja de Jesus, mas você tem deixado de pensar nos feitos do Senhor, você tem deixado de ser grato. Talvez você esteja aqui, mas esteja ansioso, deixando de clamar ao Senhor por restauração. Talvez você esteja aqui, mas sem esperança de que você um dia voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Mas eu quero dizer para você que você pode ser grato, pensando no que o Senhor já fez por você. Você pode experimentar paz, clamando a restauração do Senhor para a sua vida hoje. E você pode viver em verdadeira e duradoura alegria e esperança, sabendo que um dia você voltará com alegria trazendo os seus feixes. Porque quem prometeu, diz aqui o texto, é fiel. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós lemos aqui no verso 5 de Apocalipse 21. Ele, que é o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Nele em quem está a nossa esperança, que é uma esperança além desta vida, que tem poder de nos dar verdadeira alegria e duradoura felicidade, para hoje e para amanhã, e por toda a eternidade. Amém.